Olá, queridos alunos, amigos inscritos no canal do YouTube, tá? Estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do curso de Farmacologia, tá? Começando de um jeito diferente hoje, liguei a webcam da câmera aqui para me apresentar para vocês, tá? Que eu gostaria de dar um recado e, primeiramente, agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal, que estão contribuindo com sugestões, fazendo perguntas, tá? Na medida do possível eu vou respondendo as perguntas, tá? E as sugestões são muito úteis, né? Faz com que a gente procure sempre fazer algo melhor para vocês, né? Que procuram, acabam procurando o canal, acabam procurando assistir uma videoaula, porque estão num processo de formação, tá? Então já fico muito feliz, de uma forma direta ou indireta, estar participando aí do percurso formativo de vocês, né? Na ciência farmacologia, né? Que é uma coisa tão fascinante assim. O curso de farmácia é um curso fascinante. As pessoas que eu mesmo, quando eu entrei para o curso de farmácia, vai se apaixonando cada vez mais, que você vai se aprofundando, principalmente por farmacologia, tá? Se estou fazendo parte do percurso formativo de você, de uma forma direta ou indireta, se vocês me permitem, né, participar do percurso formativo de vocês, eu me sinto no dever de dar um recado para vocês, tá? Que eu gosto de falar em todo o início de videoaula. Vai parecer um pouquinho contraditório, porque eu estou gravando as videoaulas e venho aqui dar um recado que não se pegue apenas na videoaula, tá? Se vocês estão num percurso de formação, vocês estão construindo o conhecimento de vocês. Então, esse processo de aprendizado ele passa por várias etapas. A videoaula é uma ferramenta que te ajuda, tá? Mas esse processo do aprendizado ele passa por uma boa leitura do livro, tá? Boa leitura dos livros, referências para as aulas, que são Hangdale, o Goodman, o Katzung, tá? Procure fazer uma boa leitura desses livros, procure fazer um resumo manuscrito dos capítulos, tá? Separa por partes. Então, farmacologia do sistema nervoso autônomo, tem introdução, tem os adrenérgicos, os colinérgicos, os antagonistas, os agonistas. Procure ler um capítulo, então a média lá de 20 páginas, faz um resumo manuscrito, tá? Depois procura tentar explicar para alguém. Aí ficou uma dúvida ou outra, vem na videoaula, assiste a videoaula, tem várias videoaulas de uma qualidade excelente. Assistiu a videoaula, volta para o livro e assim você vai, lendo o livro, assistindo a videoaula, perdão, aí você está construindo o processo de aprendizado, tá ok? Uma videoaula é uma compilação de informações. Informações vocês acham, está publicada nos livros, tem na internet, informação tem em vários lugares, tá? Cabe aos professores, aos tutores, dar os canais, pegar esse monte de informação que tem e passar para o aluno qual é a informação correta, qual é a fonte bibliográfica segura para ele estudar, tá ok? Então esse era o recado que eu queria dar para vocês, né? Como me sinto fazendo parte de uma forma direta ou indireta, um pouquinho do processo formativo de vocês, me sentindo no dever de dar esse recado, tá? Assistam a videoaula, tá? Mas para o processo de aprendizado, não deixe de lado uma boa leitura dos livros referências, fazendo os resumos dos livros referências, tá ok? Então vamos lá, vou minimizar aqui a webcam, boa videoaula, tá ok? Qualquer dúvida pode publicar lá, escrever no canal, que na medida do possível a gente vai responder. Okay? Então, boa videoaula para vocês. Hoje, pessoal, a gente vai continuar, né, da videoaula passada, que a gente fez a parte introdutória do sistema nervoso autônomo. Tá? A gente viu os aspectos funcionais, os aspectos anatômicos, tá? Principalmente focando na neurotransmissão das divisões simpáticas e parasimpáticas. Tá? Então, hoje a gente vai focar aqui na farmacologia dos adrenérgicos, tá ok? Meu nome é Fernando Siqueira Olímpio, sou professor de farmacologia, está iniciando aqui então mais uma videoaula, tá? Vamos lá. O que a gente vai ver nessa videoaula de hoje, tá? A gente vai focar nos agonistas adrenérgicos, diretos e indiretos, e os antagonistas adrenérgicos, diretos e indiretos.
Se ficar muito extensa, a gente divide também em partes, ficando a primeira parte os agonistas, diretos e indiretos, e a segunda parte os antagonistas, tá ok? Vai depender de como desenrolar aí o andamento do tempo e da explicação, tá ok? Pode ser que a gente divide em parte 1 e parte 2, tá? Então vamos lá. Quando você vai estudar, como eu citei lá na minha aparição inicial, né? A gente cita vários autores e alguns autores trazem uma terminologia, umas definições que possam trazer alguma complicação, dificuldade no entendimento. Então preparei aqui alguns termos que, se houver alguma dúvida aqui, a gente já tira agora no início, tá? Adrenérgicos é o tema da videoaula hoje, mas o que é um fármaco adrenérgico, tá? Então qual que é a terminologia, qual que é a definição? O fármaco adrenérgico é todo fármaco que possui como alvo a sinapse de noradrenalina, tá? Não estou nem falando aqui se é agonista ou antagonista, estou dizendo assim, ó, agiu ali, intermediou, modulou a sinapse noradrenérgica, né, noradrenalina, ele é um adrenérgico, tá? Então, a gente viu lá na divisão anatômica, a gente vai dar uma revisada bem rapidinho aqui, que a gente tem a divisão simpática e a parasimpática. A simpática é conhecida como adrenérgica e a parasimpática colinérgica. Então nós estamos falando da divisão simpática, né, que tem como principal neurotransmissor, ou único neurotransmissor pós-ganglionar, a noradrenalina. Então todo fármaco que age naquela sinapse do neurônio pós-ganglionar, no seu tecido-alvo, que é a noradrenalina, os seus receptores alfa e beta do tecido-alvo, nós estamos falando dos adrenérgicos, tá ok? Outra terminologia que vocês vão ler, né, bastante, pode ver que possa trazer uma certa dúvida, é os simpatomiméticos, tá ok? O que é um simpatomimético? Vamos dar uma olhada na palavra. Simpato vem da divisão simpática, tá? Miméticos vem do termo mimetizar. Quem mimetiza, imita. Então, o simpatomimético é todo fármaco que direta ou indiretamente imita a ação de quem? Da noradrenalina. Porque estamos na divisão simpática. A gente vai olhar aqui hoje somente noradrenalina praticamente, tá? Então, o simpatomimético é aquela substância que, ao se ligar no receptor, imita a ação da noradrenalina, tá ok? O agonista adrenérgico, ele é, na verdade, um simpatomimético, né? O termo agonista adrenérgico é todo fármaco que, direta ou indiretamente, imita a ação da noradrenalina. Então, todo agonista adrenérgico, ele é um simpatomimético, tá ok? O simpatolítico, tá ok? Ó, isso você tem que, não pode confundir. O simpatolítico, de uma forma ou de outra, está agindo na sinapse da noradrenalina. Então ele é um adrenérgico, tá? Mas ele não é um simpatomimético, porque ele não imita a ação da noradrenalina. Os simpatolíticos, tá? Eles fazem o quê? Eles bloqueiam o receptor de noradrenalina, de forma que não deixa a noradrenalina ter o seu efeito biológico, tá? Então, o simpatolítico, ele é um antagonista adrenérgico, tá? O que é o antagonista adrenérgico? É aquele fármaco que, direta ou indiretamente, bloqueia o receptor de noradrenalina. Bloqueando o receptor de noradrenalina, não deixa que a noradrenalina tenha o seu efeito biológico, tá? Então, os simpatomiméticos e os agonistas adrenérgicos, que na verdade são sinônimos, é a mesma coisa, eles possuem efeito biológico.
ao se ligarem nos receptores alfa e beta, né, adrenérgicos, adrenoceptores, eles vão ter um efeito biológico, que é um efeito biológico que imita a ação da noradrenalina. Aí a gente tem que conhecer fisiologicamente qual é essa ação. Então, por exemplo, no músculo cardíaco, qual que é a ação do simpatomimético? Aumento da frequência cardíaca. Tá? Então, noradrenalina ou um fármaco simpatomimético, um agonista adrenérgico, se liga no receptor do coração, o que vai acontecer com o coração? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força do músculo cardíaco, aumenta a contratilidade do músculo cardíaco, tá? Porque é o efeito que a noradrenalina teria. Agora, um simpatolítico, um bloqueador, um antagonista, ele não vai ter um efeito biológico, mas ele vai bloquear o receptor lá no coração. Quando ele bloqueia o receptor, ele não deixa a noradrenalina agir. Se ele não deixa a noradrenalina agir, aquele efeito biológico esperado da noradrenalina não vai acontecer, porque houve um bloqueio do receptor. Tá ok? Então vamos lá, relembrando bem rapidinho, porque a gente viu de maneira maciça na aula passada, tá? No sistema nervoso autônomo, nós temos duas divisões, a simpática e a parasimpática. O que nós vamos ver na aula de hoje? Divisão simpática. Tá? Na divisão simpática, ela é representada por dois neurônios. A comunicação neuronal se dá. Neurônio pré-ganglionar sai do sistema nervoso central, tá? E para num gânglio. Tá, okay? Por isso pré-ganglionar. O neurônio pós-ganglionar nasce dentro do gânglio e termina onde? Na célula-alvo, na célula efetora, tá? Que é esse neurônio aqui, ó. E quem que é a célula-alvo? Quem que é a célula efetora? São os órgãos efetores, tá? O sistema nervoso autônomo é um sistema que inerva todos os órgãos viscerais, tá? São fibras neuronais que inervam os órgãos, tá? Então, na divisão simpática, tá? Neurônio pré-ganglionar, neurônio pós-ganglionar. O neurônio pós-ganglionar possui como neurotransmissor a noradrenalina e possui como receptor no tecido-alvo, coração, pulmão, vasos sanguíneos, fígado, enfim, todas as vísceras praticamente são inervadas, né? Todo o tecido é inervado, possui como receptores os receptores alfa e beta adrenérgico. Então, o que a gente vai focar nessa aula de hoje? Essa sinapse aqui, ó, a sinapse que ocorre com a noradrenalina e os receptores alfa e beta das células-alvo, dos meus órgãos efetores. Tá ok? Aí, pessoal, a gente tem que... Farmacologia não é decorar, farmacologia é compreender, mas se tem algo que... uma pequena exceção aí que eu tenho que decorar, vai ter que ser qual receptor do tipo alfa ou do tipo beta que está em maior quantidade num determinado tipo de tecido, tá? Porque nós temos receptores alfa e beta em todos os tecidos, em todos os órgãos, mas sempre vai ter um determinado órgão que vai possuir uma certa quantidade de um determinado tipo de receptor em maior quantidade, tá? Tem tecidos que possuem receptores em maior quantidade. Onde há uma maior quantidade daquele tipo de receptor, é o efeito biológico mais pronunciado. Tá ok? Então vamos lá, vamos entender melhor isso aqui que você falou meio grego. Vamos lá. Nós possuímos os receptores adrenérgicos, né, os adrenoceptores, do tipo alfa e do tipo beta. Certo? Vamos guardar essa informação por enquanto. Do alfa nós temos o alfa 1 e o alfa 2. Do beta nós temos o beta 1, beta 2 e beta 3. Ok? Alfa 1, vocês têm que gravar o seguinte, ó, onde ele está em maior quantidade, vaso sanguíneo. Alfa 2, onde ele está em maior quantidade, no sistema nervoso central. Tá? E do alfa 2, vocês têm que guardar também que ele é um receptor inibitório.
Ele causa uma inibição dos efeitos da noradrenalina. Tá? Então, alfa-1, vaso sanguíneo, alfa-2, sistema nervoso central, e ele é inibitório. Tá, ok? Receptores do tipo beta. Beta-1 está em maior quantidade em qual tecido? Coração. Tá? Beta-2 está em maior quantidade em qual tecido? Brônquios, tecido respiratórios, pulmão. Tá, ok? Beta-3 está em maior quantidade em qual tecido? Bexiga, que acabou faltando a informação aqui, tá? E no tecido adiposo, tá? Porque ele causa a lipólise, a quebra do lipídio. Tá, ok? Então, vamos avançar. Isso aqui é uma tabelinha lá do Katzung, ó, que vem de encontro à informação que eu acabei de dar. Ó. Alfa-1, musculatura lisa dos vasos, musculatura lisa vascular. Alfa-2, sistema nervoso central, e ele é inibitório. Tá, ok? Beta-1, coração. Beta-2, músculo liso respiratório. Ok? Beta-3, bexiga e adipócitos. Tá? Tecido adiposo, que causa a lipólise. Tá, ok? Então, essa é a distribuição dos receptores adrenérgicos nos tecidos alvos. Vai ter que virar um mantra para vocês. Vocês vão ter que lembrar assim, ó, alfa-1, vaso sanguíneo. Alfa-2, inibitório, sistema nervoso central. Beta-1, coração. Beta-2, pulmão. Beta-3, bexiga e tecido adiposo. Tá? Se falar para você mesmo assim várias vezes, vira um mantra, você não esquece mais. Tá, ok? Conhecer essa distribuição, tá, é fundamental, né, para você entender a farmacologia. Se é um agonista, vai possuir um efeito nesses tecidos parecido com o da noradrenalina. Tá? E qual é o efeito da noradrenalina? Daí estudar fisiologia, estudar aquilo que a gente viu na primeira aula. Tá, ok? Se é um antagonista, vai inibir a ação da noradrenalina por bloqueio ao receptor. Então, o efeito biológico que a noradrenalina teria não vai ser sentido, porque o receptor está bloqueado. Tá, ok? Vamos lá. Passar de maneira bem rápida isso aqui para a gente, né, não perder muito tempo. Os agonistas adrenérgicos, tá? Que é o quadro aqui, ó. Ele pode ser separado. Tá? O que é o agonista adrenérgico mesmo? Aquele que imita a ação da noradrenalina. Tá, ok? Ele vai imitar a ação da noradrenalina no tecido alvo, no tecido efetor. Tá? Como? Pela ação nos receptores alfa e beta, que estão distribuídos em um determinado tipo de órgão e uma maior quantidade em um determinado tipo de órgão. Lembra do mantra? Alfa-1 vaso, alfa-2 inibitório, beta-1 coração, beta-2 pulmão, beta-3 bexiga e tecido adiposo. Ok? Os agonistas adrenérgicos, a gente pode separar eles de ação direta, de ação indireta e o de ação mista. O de ação direta é porque ele age diretamente no receptor. A substância, o fármaco, ele vai fazer um complexo fármaco-receptor. É uma interação química, uma ligação diretamente no receptor. Tá? Quais receptores? Alfa e beta, porque estamos falando dos adrenérgicos, estamos falando da divisão simpática. Tá, ok? O de ação direta, a gente pode separar eles como seletivos e não seletivos. Tá? Qual é essa seletividade pelos receptores? Então, um exemplo aqui, ó, o fármaco fenilefrina é seletivo a alfa-1, tem uma maior afinidade por receptores alfa-1. Tá? O fármaco clonidina tem uma maior afinidade para alfa-2. E assim sucessivamente a cada exemplo desse aqui que a gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente para frente. Os fármacos de ação direta, o que é de ação direta? Agem diretamente nos receptores, se ligam diretamente aos receptores e imitam a ação da noradrenalina.
Os não seletivos não possuem seletividade por um determinado tipo de receptor. Ele se liga, no caso aqui, por exemplo, da epinefrina, né? A epinefrina, na verdade, é a adrenalina, ele não tem seletividade, ele vai se ligar a todos os receptores, tá? Então ele é um fármaco pronunciado, vai ter um efeito biológico em cascata, generalizado, porque ele não é seletivo a um determinado tipo de receptor. Tá ok? O fármaco de ação indireta, tá? Ele não se liga diretamente aos receptores alfa e beta. Não se ligam diretamente aos receptores, mas eles se ligam a estruturas que de uma forma indireta produziriam ou proporcionariam uma maior quantidade de noradrenalina, tá? A noradrenalina, pessoal, como a gente viu lá na primeira videoaula, né, na parte anatômica e fisiológica, ela é sintetizada dentro do neurônio, tá? Ela é sintetizada, tem uma via de síntese, uma reação enzimática em cascata, tá? Que produz noradrenalina. Essa noradrenalina ela é produzida por ação enzimática, ela é transportada para dentro de uma vesícula neuronal, que ainda está dentro do neurônio, tá? Então tem um transportador que faz isso para dentro da vesícula. Essa vesícula ela é estimulada, se funde a membrana neuronal e há uma exocitose, uma liberação da noradrenalina. Aí a noradrenalina vai agir no receptor alfa e beta. Os fármacos de ação indireta não agem, não se ligam diretamente no receptor, mas eles vão se ligar a essas estruturas que estão envolvidas na liberação da noradrenalina, no transporte da noradrenalina, na recaptação da noradrenalina e na oxidação da noradrenalina. Então são fármacos que garantem uma maior quantidade de noradrenalina, né? Os agonistas adrenérgicos, tá ok? Eles garantem uma maior quantidade de noradrenalina sem agir diretamente no receptor. Então eles vão imitar a ação da noradrenalina, na verdade, porque eles estão estimulando a noradrenalina. Eles estão aumentando a quantidade da noradrenalina na fenda sináptica. Eles aumentam como, por exemplo, a anfetamina, tá? Ela é um agente de liberação. Ela estimula liberar mais noradrenalina na fenda sináptica. Então, quando você toma uma anfetamina, o efeito biológico esperado é o da noradrenalina. Por quê? Porque aumenta a quantidade da liberação da noradrenalina. Por isso que a gente fala que é de ação indireta. Não agiu diretamente nos receptores alfa e beta, mas agiu aonde? Nos agentes de liberação, tá? No caso aqui da anfetamina, ela age imitando a ação do cálcio, por exemplo, que estimula a liberação de noradrenalina, tá? Muito mais potente, inclusive, do que o próprio cálcio na liberação. Então, as vesículas sinápticas que estão cheias de noradrenalina precisaria da ação do cálcio para a liberação. Quando a anfetamina se liga, ela acelera essa liberação, ela aumenta essa liberação, ela aumenta a quantidade de noradrenalina, tá? A cocaína, por exemplo, estamos falando aqui de duas drogas com poder assim gigantesco, destrutivo, inclusive um fármaco mesmo, outro uma droga ilícita, né? Que olha só a cocaína, ela age inibindo a captação. Existe um transportador de captação de noradrenalina. A noradrenalina que está lá na fenda sináptica, as que não se ligam nos receptores alfa e beta, elas são recaptadas para dentro do neurônio que liberou ela. De uma forma, de um mecanismo que, de uma certa forma, controla a quantidade de noradrenalina na fenda sináptica. A cocaína vai lá e inibe esse transportador de captação, que é o transportador NET. Tá? Então, noradrenalina aqui é o transportador NET. Quando inibe esse transportador, garante uma maior quantidade de noradrenalina na fenda sináptica. Tá ok?
Só fechando aqui para a gente não se alongar muito nesse slide, o de ação mista, o exemplo aqui que ele está dando a efedrina, ele possui as duas ações. Ele age diretamente nos receptores, de uma ação direta, tá? E ele também é um agente de liberação, ele possui o mesmo efeito indireto, tá? Então, a efedrina aqui, ó, é um fármaco, né? Até usado muito como estimulante, tá? Para quem gosta de curiosidades no esporte aí, foi a efedrina que tirou o Maradona da Copa de 94, porque ela tem duas ações, direta e indireta. Então, ela imita a ação da noradrenalina de uma maneira bem pronunciada, né? Garante uma certa quantidade maior de noradrenalina, porque age em agentes de liberação, e quando a própria efedrina se liga aos receptores, imita a ação da noradrenalina. Tá ok? Por que tirou Maradona da Copa do Mundo? O que acontece com a pessoa que está usando a efedrina? Todos os efeitos biológicos que a noradrenalina teria. Aumento da contração do coração, do músculo cardíaco, uma bronquiodilatação para o maior aporte de oxigênio, tá? Vasodilatação na musculatura esquelética, vasoconstrição nos vasos sanguíneos viscerais, tá ok? Então é uma substância aí com potencial gigantesco de causar um estímulo, de causar aumento de força muscular, aumento enfim, né? Todos os efeitos da noradrenalina da divisão simpática. Não é a divisão da luta e da fuga, né? Então o cara está totalmente preparado para lutar ou para fugir. Tá ok? Vamos lá, prosseguindo aqui. Ó. Então vamos lá. Agonistas adrenérgicos, tá? Como a gente já falou, são fármacos que mimetizam a ação da noradrenalina. Tá ok? Vamos de uma forma mais visual agora, pessoal. A gente sempre aprende de uma forma auditiva. Tem pessoas que aprendem de uma forma auditiva, tem pessoas que aprendem de uma forma mais visual, tem pessoas que aprendem de uma forma mais tátil. Então, na verdade, aqui ó, é a mesma informação que nós já falamos, só que eu estou tornando ela de uma forma mais visual. O que tenta representar isso aqui? Vasos sanguíneos. Vasos o quê? Viscerais, não são vasos sanguíneos da musculatura esquelética. Tá? Nesses vasos sanguíneos, né, qual é o receptor que está em maior quantidade? Alfa-1. Só lembrar do mantra lá. Alfa-1, vaso sanguíneo, está em maior quantidade. Então, a ação da noradrenalina no alfa-1 dos vasos viscerais, vasos de mucosa, por exemplo, é uma vasoconstrição. Tá? Então, acho que é o exemplo que eu coloquei aqui. Ó. Um agonista direto seletivo, a fenilefrina. Qual é o alvo terapêutico? Vai se ligar aonde? No receptor alfa-1. Aonde tem mais alfa-1? Vasos sanguíneos. Tá? Então, por exemplo, é usado como descongestionante nasal. A pessoa, quando está com uma congestão nasal, está com a sua mucosa hipervascularizada, dilatada, tá? Por ação inflamatória, por ação alérgica, enfim. O que o descongestionante faz de forma direta? Imitação da noradrenalina, não é um agonista? O que a noradrenalina faria no vaso? Vasoconstrição. Então, o que a fenilefrina faz? Vasoconstrição. Causando a vasoconstrição na mucosa nasal, por exemplo, vai diminuir o calibre do vaso, diminuindo o tamanho da mucosa. A mucosa nasal funciona como uma esponja, né? Quando ela está hipervascularizada, ela colaba uma na outra e dificulta a ventilação, dificulta a respiração. Ao se ligar ali nos receptores alfa-1, causa uma vasoconstrição, né? Diminui assim o tônus, diminui o tamanho da mucosa nasal, liberando a respiração, trazendo descongestionando, né? Permitindo uma ventilação, permitindo uma respiração melhor. Tá ok? Alfa-2, eu disse que o alfa-2 ele é inibitório, certo?
Então vamos lá para a gente não se confundir. A noradrenalina, quando ela é liberada aqui na fenda sináptica, tá? Ela é produzida no neurônio, tá? Dentro do neurônio, ela é armazenada e ela é liberada aqui na fenda sináptica. Tá? Quando há uma certa quantidade, tá? Entra em ação um sistema regulador, que é o alfa-2. O alfa-2 ele inibe a liberação de noradrenalina. Isso é fisiológico, tá? A gente tem um controle, digamos assim, da quantidade de noradrenalina, tá? O receptor alfa-2 estimulado pela própria noradrenalina inibe a liberação dela. Então é um sistema de controle. Então o alfa-2, por isso que ele é inibitório, tá? Ó, a ativação dos receptores alfa-2, tá? Pré-sinápticos, bloqueia a entrada de cálcio no terminal nervoso. O cálcio, pessoal, que está aqui representado, ele é o íon que estimula as vesículas sinápticas a se fundir na membrana do neurônio e liberar noradrenalina na fenda sináptica. Tá? Então, a própria noradrenalina, ao se ligar no receptor alfa-2, o receptor alfa-2 vai inibir o cálcio. Inibindo o cálcio, essa vesícula sináptica não vai se fundir à membrana, não vai liberar noradrenalina. Então, para não confundir, um agonista alfa-2 imita a ação da noradrenalina. Mas como o alfa-2 é inibitório, esta ação da noradrenalina sobre o receptor alfa-2 é uma ação de inibição. Ela inibe a própria liberação dela. Então, os fármacos que agem como agonistas alfa-2, eles na verdade são agonistas, porque o efeito deles vai ser de imitar a ação da noradrenalina. Mas no caso dos receptores alfa-2, este efeito biológico é a própria inibição da liberação de noradrenalina. Tá ok? Esta ação pode ser responsável pelos efeitos inibitórios, que são o bloqueio da entrada de cálcio. Tá? Isso é uma hipótese, não é bem elucidado ainda essa ação. Fato é que os alfa-2 são inibitórios. Inibe o quê? A própria ação da noradrenalina. Então é ela estimulando o receptor e o receptor fazendo com que a noradrenalina seja inibida a sua liberação. Tá ok? Isso é um sistema meio que de controle, é um sistema inibitório. Tá ok? Um exemplo de um fármaco aí, ó, está descontinuado, tá? Desculpa, descontinuado, mas um exemplo aí, atenzina, tá? O cloridato de clonidina. Na verdade, o exemplo é a clonidina, tá? Clonidina também é usada como diminuição da pressão arterial. Mas como assim diminuir a pressão arterial? Vamos lembrar da fisiologia, tá? O que a noradrenalina faz com a pressão arterial? Ela aumenta a pressão arterial. Esse é o efeito agonista da noradrenalina. Então, como que um agonista adrenérgico pode diminuir a pressão? Se ele for um agonista alfa-2 seletivo. Por quê? Porque o alfa-2 inibe a ação da noradrenalina. Esse é o efeito biológico de um fármaco que age em alfa-2. Tá ok? A aplicação direta do vaso sanguíneo da clonidina foi usada, ele pode causar vasoconstrição. Essa aplicação direta, tá, é usado como anestésico, indução anestésica local, tá? Anestesia local, usado como a clonidina usada como um adjuvante na anestesia local, tá ok? Coração, tá? Qual é o receptor em maior quantidade no tecido cardíaco? É o beta-1. Qual é o efeito agonista da noradrenalina? O que ela faz no coração quando ela se liga a receptores beta-1? Aumenta a força cardíaca, aumenta a contratilidade do músculo cardíaco. Tá ok? Então vamos dar alguns exemplos aqui, ó.
a dobutamina, tá? Se ligou em receptores beta 1, o que vai acontecer? Aumenta a contratilidade do miocárdio, tá? A força de contração, tá? Isso de forma direta, tá? Aí a gente está dando um exemplo aqui de um agonista misto, na verdade a epinefrina, que é a própria noradrenalina, tá? Ela é usada durante a ressuscitação. Se a pessoa, o paciente, entrou em parada cardíaca, tentando reanimar aquele músculo cardíaco, você administra noradrenalina, tá? É a única ação terapêutica, digamos assim, da adrenalina é na ressuscitação, tá, ok? Não é seletivo, tá? Vai agir em vários receptores e de forma direta, né? Estimulando o receptor, e de uma forma indireta, aumentando a liberação de noradrenalina, tá, ok? Um exemplo aqui também de um agonista indireto, a gente já falou em slide anterior, a anfetamina. A anfetamina não vai agir diretamente no receptor adrenérgico, mas ele vai agir nos sistemas de liberação da noradrenalina. Tá, ok, pessoal? Pulmão. Qual que é o neurotransmissor em maior quantidade no pulmão? É o receptor beta 2. Tá? Então, a forma visual, essa informação nós já demos. Um exemplo de um agonista direto. Tá? O que é o agonista mesmo? A gente pode esquecer que imita a ação da noradrenalina. Tá? Qual é a ação da noradrenalina em receptores beta 2 no pulmão? Bronquiodilatação. Tá? Então, a pessoa aí que tem problemas de asma, por exemplo, tem problemas de broncoconstrição, né, uma congestão, né, um fechamento aqui dos brônquios, usa o fármaco salbutamol, tá, e promove uma bronquiodilatação de uma maneira direta. Tá? Bexiga urinária. Tá? Qual é o receptor que está em maior quantidade na bexiga urinária? Receptores do tipo beta 3. Tá, ok? Temos também no tecido adiposo. Embora para o tecido adiposo existam poucos fármacos que de uma maneira direta promovem a lipólise no tecido adiposo. Existem poucos fármacos que têm como alvo terapêutico esse tecido. Tá? Para a bexiga urinária, foi liberado há pouco tempo esse medicamento aqui, ó, mirabegron, tá? É um agonista beta 3 seletivos, tá? Ele faz o quê? Ele causa um esvaziamento rápido da bexiga para pessoas que estão com urgência na frequência urinária, tá? Pessoas que têm a bexiga hiperativa, tá, ok? Foi observado nele um pequeno aumento da pressão arterial, tá? E aquilo que eu falei, ó, não existem muitos fármacos que têm como alvo terapêutico receptores do tipo beta 3. Então, esse aqui é um quadrinho, pessoal, de resumo. Ó. Ele está chamando aqui dos simpatomiméticos, são os agonistas adrenérgicos. Tá? Então, dando alguns exemplos de fármacos e quais são os seus alvos terapêuticos. Os alvos terapêuticos são os receptores. Tá? Acho que está ficando muito extenso a aula, pessoal, então eu vou dividir em partes. Assim, ó. A gente falou dos agonistas diretos, então fica para a parte 2 aí, os agonistas indiretos. E a gente faz a parte 3 para os antagonistas, tá ok? Não fica muito extensa a aula, acaba ficando não muito produtiva, tá? Então aguarde aí a parte 2 e a parte 3 dos adrenérgicos, tá ok? Então, até a próxima aula.